Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou mandar um forte abraço para Joana Lopes. Ela é amiga aí da irmã Maria Aparecida Guimarães. A irmã Joana, ela não é membro da igreja, eu conheci ela faz um tempo já e ainda assim ela continua acompanhando a mensagem do Vem Segue-me aqui com a gente. Muito obrigado. Todos nós somos uma família, independente se somos da igreja ou não. Se pertencemos à mesma igreja, todos nós somos filhos de Deus. Então nós somos irmãos e irmãs e todos são bem-vindos, né? Membros e não membros, para fazer parte do estudo diário das Escrituras aqui com a gente, tá bom? Então um forte abraço para você, Joana. Muito obrigado por acompanhar a mensagem com a gente aqui. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Algumas coisas que Moisés falou quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Bom, então Deus ele tinha uma missão, um chamado ali para Moisés. E nós, em nossa vida, será que quando a gente recebe uma designação de dar um discurso, ou uma designação de fazer algo, ou receber um chamado, né, que a gente possa se sentir incapacitado de fazer, não se sente à altura do chamado, né, seja um chamado de presidência, ou um chamado de professor, ou até mesmo uma designação de dar uma aula ou um discurso na sacramental, né? Então aqui eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que Moisés ele compartilhou, ele falou para Deus da dificuldade dele, né, de aceitar esse chamado de ir lá e compartilhar, né, de libertar o povo de Israel, tá bom? Só uma frase aqui que o que aconteceu aqui no capítulo 3, né, em Êxodo 3, quando Deus aparece na sarça ardente e chama Moisés ali, Moisés prontamente diz: eis-me aqui. Isso demonstra o desejo dele de servir, ele queria servir. Então as respostas que Moisés ele está dando aqui não significa que são desculpas e que ele não quer fazer o chamado. Às vezes até mesmo as pessoas que aceitam designações de dar um discurso, ou dar uma aula, ou um cargo na igreja ali, cargo que é voluntário, né? Não temos clero remunerado. A pessoa aceita, mas sente aquela dificuldade, né? Sente o peso do chamado ali. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar fica aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Foi a primeira coisa que Moisés ele disse, né? Quando ele foi chamado. Ele disse assim: e então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui a gente vê que Moisés ele cita o nome de Faraó e ele, né? Quem sou eu, né, perante Faraó? Então ele está se comparando com Faraó, que era o rei do Egito ali. Então ele está fazendo esse tipo de comparação. Mas o Senhor logo no versículo seguinte ele já vai dando as soluções de cada coisa que Moisés ele vai falando, né? Ou seja, se fosse desculpas, essa desculpa não vale, né? Porque agora você tem isso aqui, né? Mas eu acredito que ele está realmente se sentindo incapaz de fazer, né? É um chamado muito grande. E aí o que acontece aqui, né? Ele pegou o Senhor para responder essa pergunta de Moisés, né? Quem sou eu para libertar, ir perante o Faraó ali para libertar os filhos de Israel? O Senhor falou para ele simplesmente: eu serei contigo. E se Deus é conosco, nós nos tornamos grandes. Com Deus nós somos grandes, mas sem Deus nós não somos nada, né? A gente pode ler até aqui Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então em todas as coisas nós podemos, se nós estivermos com Cristo. Sem Cristo nós somos fracos, mas se nós buscarmos Cristo na nossa vida, nós vamos conseguir. Então esse é o primeiro questionamento de Moisés e aqui está a resposta, né? Quando nós estamos com Cristo, nós vamos conseguir. A segunda coisa, Moisés, eu não vou ler porque nós já estudamos sobre isso, que é Êxodo capítulo 3, versículo 13, né? Ele pega e pergunta: Senhor, como é que eu vou aos filhos de Israel? Quem está me enviando? Eles vão perguntar qual é o seu nome. Qual é o seu nome para que eu diga a eles, né? E aí o Senhor pega e fala, o que nós já estudamos, né? Eu sou o que sou, tá bom? E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós, né? Um dos significados desse nome é o verbo existente para sempre, né? Deus ele é eterno, ele sempre existiu. E também
cabe aqui como se fosse Jeová, é o Deus do Velho Testamento, né? Então o Senhor fala, não, é o meu nome que você quer? Então eu vou te falar o meu nome aqui. Ele fala o nome ali para Moisés também. Então essa desculpa aqui, né? Eu estou usando a palavra desculpa aqui, mas na verdade estou quebrando as barreiras. Estou mostrando que Deus está quebrando as barreiras daquilo que Moisés já achou que impediria ele de aceitar esse chamado, tá bom? Então a segunda coisa era o nome. A terceira coisa disse assim: e então respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Olha só que interessante, ele falou assim, olha, mesmo que eu vá, Senhor, eles não vão crer em mim. Eles vão dizer, o Senhor não te apareceu, Moisés, você está mentindo para nós. E olha só, né, ele tá falando isso porque aquela foi uma experiência tão grandiosa, né, dele entrar na presença de Deus ali, na sarça ardente. O que acontece? Foi uma experiência tão grandiosa que se não tivesse acontecido com ele, ele mesmo duvidaria se outra pessoa contasse para ele ali, né? Ou seja, se tivesse acontecendo com outra pessoa, talvez ele não acreditaria, era algo muito espetacular, e ele conhecia o povo lá, ele já foi rejeitado a primeira vez lá que ele estava e veio para a mídia, né? Então ele pega e fala isso, olha, o povo não vai crer. Como que Deus ele soluciona essa questão aqui para Moisés, né? Como que Deus vai fazer eles crer que Moisés ele foi chamado por Deus ali? E aí então ele vem dando a resposta aqui em Êxodo capítulo 4 a partir do versículo 2, né? E o Senhor disse, que é isso em tuas mãos? E ele disse, uma vara. Repara que o Senhor ele não entra num debate de discussão ali com Moisés, né? Moisés fala, eles não vão crer em mim, né? Aí parece que o Senhor nem está dando crédito ao que ele está falando. O que é isso aí na sua mão, Moisés? Ele falou, é uma vara, né? Tipo como se estivesse mudando de assunto, mas quando a gente vê, não, né? O Senhor fala assim para ele. E disse mais, estava no 2 aqui, né? E disse, lança na terra, né? Para ele lançar aquela vara na terra. E ele lançou na terra e ela tornou-se cobra. E Moisés fugia, né? Quando ele jogou o cajado ali no chão, se tornou numa serpente. E ele ficou fugindo daquela serpente ali. É uma situação um pouco engraçada ali. Mas o Senhor pegou e falou assim, toma-a pela cauda, né? Pega ela pela cauda. Aí pegou ela pela cauda, virou novamente ali o cajado, né? Então o Senhor falou, por esses sinais, o povo vai crer em você. Tá bom? Por causa desses sinais aqui, então ele vai crer. E aí ele fez outros sinais também para que Moisés mostrasse aos filhos de Israel. Ele está falando aqui sobre os filhos de Israel, ele não está falando sobre Faraó, por enquanto, né? Então ele continua dizendo aqui, no versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Então ele colocou a mão no peito ali, conforme o Senhor indicou. Quando ele tirou, a mão dele estava branca, de lepra. Quando a lepra ela chega ali num estado branco, né, de uma brancura ali, é porque é um tipo de lepra que não tem cura mais. A lepra é uma doença, né, que tinha, né, que era muito terrível essa doença, porque ela deteriorava a pessoa de fora para dentro. Existem doenças que consomem a gente de dentro para fora. Então a pessoa olhando para outra ali, às vezes nem identifica que a pessoa está doente, né? Parece que a pessoa está saudável. Bom, mas a lepra é diferente, ela vem sobre a carne e começa a deteriorar, né? Uma pessoa em estado muito avançado ali de lepra, né? Se você perguntasse para ela, para que lado que é Jericó aqui, né? Ela simplesmente poderia dizer assim, siga meu dedo, porque o dedo iria embora mesmo, então caía partes do corpo, né? Então a lepra era uma doença terrível. Bom, e ali o Senhor falou, esse é o outro sinal, coloca a mão no peito. Quando ele tirou, estava cheio de lepra, né, na mão dele, chega a mão dele estava branca. Aí o Senhor, põe de novo a mão no seu peito. Aí ele colocava, quando ele tirou, a mão estava normal, né, como a mão dele. Então o Senhor havia curado. Todos esses milagres, né, são obediência de todas as coisas a Deus, os átomos, tudo obedece ao Senhor. Então o Senhor dava a ordem e eles obedeciam.
Então o Senhor fala sobre o terceiro milagre aqui, né? Ele fala, ó, pega, se ainda eles não crerem por conta desse sinal, você vai fazer o seguinte, pega a água do rio, né, do Nilo ali, e você vai pegar essa água e vai jogar no chão. Quando ela jogar no chão, cair no chão ali, ela vai se tornar em sangue. Você vai fazer esses milagres aqui na frente dos anciões, na frente do povo de Israel, e eles vão crer em ti. Então veja que acabou também esse argumento de Moisés, né? Ah, agora eu vou para lá, mas eu vou conseguir mostrar, né, que realmente Deus me enviou. Agora eu sei que Deus é comigo, eu sei o nome de Deus e agora eu posso fazer os sinais aqui, tá bom? E aí então Moisés ele apresenta um quarto argumento ali que ele está preocupado, tá bom? Vamos lá para o quarto argumento aqui, que já é Êxodo capítulo 4, versículo 10. E então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou homem que fala bem, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado a teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então ele começou a falar aqui que ele não era eloquente, que ele não... Talvez seja alguma deficiência dele ali, de falar o hebraico, ou talvez assim como Enoque, né, falava muito manso e as pessoas não tinham paciência com ele. Então ele tinha alguma deficiência ali na maneira de se expressar, tá bom? E aí ele coloca essa questão para o Senhor, né? E aí, ou seja, na cabeça dele ele está pensando, era melhor ter escolhido outra pessoa, né? Eu tenho muitos problemas. Mas o Senhor também fala para ele o seguinte, né? E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é o cego? Não sou eu o Senhor? Então, aqui nessa resposta, o Senhor está falando, eu sei que você tem a sua deficiência, né? Eu estou te chamando, mas eu sei das suas dificuldades. E eu estou te chamando com as suas dificuldades. Eu quero que você desenvolva talentos e dons, né, por meio desse chamado. Então, o chamado serve para o crescimento da pessoa, né? Até mesmo depois aqui, o Senhor fala o seguinte aqui a respeito de Arão, né? Deixa eu pegar aqui. Ele fala assim, ó. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Então, ó, não se preocupa, eu vou ser com a sua boca, eu vou te ensinar o que você tem que falar. Quando ele fala a respeito de Arão, ele fala assim, ó. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Arão, irmão de Moisés, ele era inclusive 3 anos mais velho ali do que Moisés, né? Então, e ele viveu todo o seu tempo ali junto com os hebreus. Então, certamente ele falava muito bem conforme o Senhor falou aqui, né? Mas o Senhor escolheu quem? Moisés, não escolheu Arão ali, tá bom? Arão, certamente, a gente vai ver na história que vai ajudar Moisés nessa tarefa. Mas o chamado ali foi feito para Moisés que tinha que realmente cumprir esse chamado, né? Então, lembrando dessa deficiência dele de falar, teve um outro profeta quando chamou, também falou algo parecido, foi Jeremias. Eu vou compartilhar aqui, ó, Jeremias 1, capítulo 6. E então disse eu, né, no caso Jeremias, ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Então aqui Jeremias fala, sou ainda um menino, como é que eu vou falar a esse povo aqui? Bom, para Moisés não serviria esse tipo de argumento, porque ele estava com 80 anos, já pensou ali com 80 anos, falar, ah, Senhor, sou um menino, né? Essa não ia colar não, né? Não ia dar para falar esse tipo de argumento não. Para Moisés não serviria não. Bom, mas para finalizar a mensagem aqui, eu vou ler Éter, capítulo 12, versículo 27. Quando Moroni também ele sente a deficiência dele na hora de escrever as escrituras para que nós pudéssemos ler. E aí o Senhor, falando da deficiência dele, escreveu o seguinte aqui, ó. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei suas fraquezas, e dou fraqueza aos filhos dos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles.
né? Então o Senhor nos dá a fraqueza a fim de nós nos tornarmos humildes e buscarmos a Ele, para que esses pontos fracos se tornem fortes em nós, tá bom? Então é interessante ver as Escrituras por esse ângulo, né? Eu acredito que nós tínhamos uma capacidade muito maior, mas quando nós nascemos e temos esse corpo aqui, nós temos que aprender a dominar esse corpo, né? Então esse corpo ele tem desejos, paixões, tem cansaço físico, nós devemos vencer todas essas coisas para sobrepujar, ou seja, o nosso espírito ele tem que dominar o nosso corpo, né? Nós não podemos deixar o nosso corpo dominar o nosso espírito, ou seja, deixar somente a concupiscência da carne, os desejos carnais falar por nós e nós nos entregarmos aí, né, para fazer qualquer tipo de coisa, né, que o corpo peça. Não, o espírito ele tem que dominar a carne, tá bom? Então se nós temos fraqueza, nós devemos buscar o Senhor para que Ele possa nos ajudar. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Eu falei que são 5 coisas, né? Eu acabei compartilhando 4 aqui. Mas por conta do tempo, para não ficar tão extenso a mensagem, amanhã eu volto e compartilho com vocês a 5ª coisa que Moisés falou a respeito porque ele não poderia ir lá livrar o povo de Israel, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.